Nos últimos dias a gente está acompanhando o escândalo do Paulo Guedes e também do ex-presidente do Banco Central, que tem contas offshore, que são contas com empresas de fachada no exterior. Paulo Guedes tem mais de 9 milhões e meio de dólares ali e o ex-presidente do Banco Central, enquanto era presidente do Banco Central por 22 meses, ele tinha uma conta com mais de 1 milhão de dólares também nas Ilhas Virgens Britânicas. O nome desse escândalo, que pegou mais de 300 pessoas do mundo inteiro, é Pandora Papers. Por quê? Porque abriram a caixa de Pandora das Ilhas Virgens Britânicas, que é um lugar, apesar do nome Britânicas, é um lugar que fica no Caribe, é uma ilha no Caribe, é um paraíso fiscal. Por que paraíso fiscal? Porque é um local onde quando você deixa o seu dinheiro lá, você não paga impostos. Você não paga impostos nem pelos seus lucros, nem pelo dinheiro que está lá. E geralmente nos paraísos fiscais, em todos eles, quando você transfere dinheiro para lá, eles não perguntam de onde veio esse dinheiro. Eu vou te dar um exemplo. Se você transfere, de repente, 10 milhões de dólares para o Brasil, muito provavelmente vai gerar um relatório do COAF, chegará à Receita Federal e vai perguntar, de onde veio esse dinheiro? De onde é que você tem 10 milhões de dólares? Você vai ter que informar algum órgão público de onde veio esse dinheiro. Em paraísos fiscais, não. Não interessa se o seu dinheiro veio de tráfico de drogas, de crime, de estelionato, do que quer que seja, de corrupção. Eles não perguntam. Você põe dinheiro lá, é ponto, o dinheiro tá lá, eles não fazem perguntas, você não paga imposto, tá tudo ótimo para os bandidos. E o Paulo Guedes tem dinheiro lá. Veja bem, não é ilegal ter conta em paraíso fiscal, mas para o ministro da Economia, que tem a chave do cofre, é sim ilegal ter conta em paraíso fiscal. E agora descobre-se que os donos da Globo também têm conta no mesmo lugar que o Paulo Guedes tinha conta. A neta dos irmãos Marinho, de um dos irmãos Marinho, ela tem conta no paraíso fiscal nas Ilhas Virgens Britânicas. Mais do que isso, os donos da Jovem Pan, são dois irmãos donos da Jovem Pan, também têm conta no mesmo local junto com o Paulo Guedes. E os donos da Isto É, lembra a Isto É, a revista Isto É, que é muito conhecida por Quanto É? Enfim, os donos da Isto É também têm conta nesse paraíso fiscal. Só para você ter ideia de por que a grande mídia está tentando abafar isso. Todos eles têm contas em paraísos fiscais e a gente não sabe a origem do dinheiro. A gente não sabe a origem do dinheiro. Eu vou explicar aqui sobre as contas e vai explodir sua cabeça a justificativa dos donos da Jovem Pan para ter conta em paraíso fiscal. Mas antes, um segundinho, se você é fora Bolsonaro, inscreva-se aqui no canal, aproveita e curte o vídeo, porque aqui a gente faz oposição a esses bandidos todos os dias. Vamos lembrar que Globo ajudou a eleger o Bolsonaro, a Jovem Pan até hoje está com o Bolsonaro, a Isto É também ajudou a eleger o Bolsonaro, tudo para tirar o PT. E aí agora, todos eles, no mesmo escândalo, são cúmplices de ter conta em paraíso fiscal. Olha, é importante você se inscrever no canal, porque quando você se inscreve, você está fortalecendo a oposição a toda essa corja de vagabundos, todos eles roubando dinheiro público, todos eles lucrando com a pobreza da população. Então por isso que eu sempre peço, inscreva-se, aproveita também, curte o vídeo. No final do vídeo eu vou mostrar trecho do nosso carro de som na cidade de Ananindeua, no Pará, denunciando os crimes do Bolsonaro nas ruas. Aqui a gente denuncia os crimes do Bolsonaro, não só no YouTube, mas também nas ruas, por isso eu falo inscreva-se. Agora, vamos falar sobre as contas do Guedes. Primeiro, sobre os donos da Globo. Olha, a neta de um dos irmãos Marinho, chama Paola Marinho, ela tem uma conta também no mesmo paraíso fiscal do Paulo Guedes. Ela tinha duas contas lá. Uma conta, não se sabe o montante que tinha nessa conta. Veja bem, esse vazamento acontece como? Há empresas que são especializadas em abrir conta em paraíso fiscal, ou seja, lá nas Ilhas Virgens Britânicas tinha uma empresa que quando alguém queria abrir conta, não precisa viajar até o Caribe, ir lá, porque para uma pessoa bilionária, ir para o Caribe é ótimo de férias, mas eles pensam, vou até lá e voltar. Não, abre tudo online, só manda a cópia do passaporte e tudo mais e depois faz os aportes. Ok, então essa empresa abriu conta para mais de 300 pessoas, e aí papéis vazaram dessa empresa, ou seja, algum funcionário vazou, ou algum hacker conseguiu, ou algum jornalista conseguiu acesso de alguma maneira, enfim, papéis vazaram. E aí vazam os papéis de aberturas de conta e alguns papéis também de algumas modificações feitas na conta, ou de aporte, ou de saques e coisas do tipo. Então, às vezes, não vaza tudo. Por exemplo, no caso do Paulo Guedes, sabemos que ele abriu a conta e colocou lá 8 milhões, alguma coisa de dólares. Depois, ele mudou a conta e se tornou sócio da esposa dele e da filha dele. E depois a esposa e a filha foram colocando mais dinheiro até dar um pouco mais de 9 milhões e meio de dólares nessa conta do Paulo Guedes. Eles abriram. Se chama offshore, porque abre-se uma empresa de fachada no paraíso fiscal. Então, na verdade, é uma empresa, não é o Paulo Guedes, é a empresa do Paulo Guedes. Mas no caso é dele, porque a empresa não existe.
Empresa é alguma coisa que está vendendo um serviço ou um produto. No caso dessa empresa, só serve, o único serviço e produto é o quê? O serviço é não pagar imposto. É isso. O serviço é para que o dono não pague imposto. Então, não se sabe tudo sobre essas contas. No caso, a Paula Marinho, Roberto Marinho, José Roberto Marinho, todos os donos da Globo, enfim, a Paula Marinho, ela tinha duas contas. Na primeira não se sabe quanto. A segunda, ela tinha 5 milhões. Ela usou essa conta para comprar um avião nos Estados Unidos. Olha só, coisa tá boa para esse pessoal bilionário do Brasil, né? Ela abriu a conta para comprar um avião. Por quê? Porque se ela compra o avião no nome da empresa dela, empresa que não tem serviço nenhum e produto nenhum, é só para não pagar imposto, a empresa dela ao comprar o avião não precisa pagar imposto por esse avião. Então ela pode usar o avião aqui no Brasil livremente, usar o jatinho dela, ir pra lá, ir pra cá, ir pra lá, ir pra cá, sem pagar um imposto, porque na verdade o avião não é dela, o avião é da empresa dela, que tá lá nas Ilhas Virgens Britânicas, e nas Ilhas Virgens Britânicas, diferente do Brasil, você não paga imposto para ter um avião. Então ela pode ter um avião circulando no Brasil lindamente, livremente, pelo tempo que ela quiser, sem pagar um centavo em imposto. Tá entendendo como é que eles fazem, esses bilionários, para pagar imposto? Otários somos nós, que pagamos imposto em tudo que consumimos. Eles não pagam imposto de nada. E a gente ainda paga imposto de renda, eles não pagam, porque eles ganham dividendo que não paga imposto. Só para você ter ideia de como bilionários não pagam nunca. Então, agora fica claríssimo por que a Globo tenta abafar tudo de toda maneira. Aí fica claríssimo o quê? Porque há jornalistas que são vendidos para os patrões. Por exemplo, a Miriam Leitão fez um texto dizendo: não é ilegal o que o Paulo Guedes fez, não tem problema nenhum, essas contas, se declaradas, elas são legais. Ela esqueceu de falar que o ministro da Economia e membros do alto escalão do Ministério da Economia e dos órgãos públicos que têm poder de decisão sobre a política monetária, ou seja, Paulo Guedes ele tem poder de decisão se ele quer fazer o dólar subir ou o dólar baixar. Essas pessoas não podem ter conta no exterior. Elas têm que ter todas as suas contas no Brasil. Por quê? Exatamente porque senão alguém vai ter conta no exterior. Imagina você pega um ministro que põe todo o dinheiro dele lá numa conta em dólar e ele fala: quer saber, eu vou acabar com a economia do Brasil para que o dólar suba para R$50. E ó, eu vou falar que o dólar suba a R$50 parece uma coisa muito distante hoje. Vai lá perguntar na Argentina o que aconteceu durante o governo do Macri, que o dólar quintuplicou, assim, em 2, 3 anos quintuplicou. Ou outros países que também tiveram governos entreguistas e o dólar, de repente, subiu muito. Então, imagina, você pega um cara que fala: eu vou fazer o dólar chegar a R$50. Por quê? Porque se ele tem $1 milhão lá, com o dólar a R$1, ele tem $1 milhão. Se ele tem $1 milhão lá, com o dólar a R$50, ele tem R$50 milhões. Então ele ganhou 500%, 5.000% na transação dele. Só para você ter ideia de como funciona e por que é ilegal. Aí, os donos da Jovem Pan têm $4 milhões lá. Eles têm uma sociedade lá, os dois donos são dois irmãos donos da Jovem Pan, e eles juntos têm $4 milhões. Só para você ter ideia. E a reportagem da Poder 360, que foi quem fez a matéria primeiro, conversou com a Jovem Pan e mandou algumas perguntas. E perguntou, entre outras coisas, por que eles têm essa conta. Eles não souberam explicar por que eles têm a conta, mas eles não disseram que a conta está declarada. Perguntaram: essa conta está declarada? Não responderam. Tem uma chance muito grande dos donos da Jovem Pan terem uma conta com $4 milhões não declarados num paraíso fiscal. Só para você ter ideia, quando a conta é declarada, às vezes não, às vezes a pessoa mente, fala que é declarada e não é. Mas, geralmente, quando é declarada, a pessoa diz: é declarada. Por exemplo, a senhora neta dos irmãos Marinho, ela não enviou o imposto de renda dela para provar que a conta é declarada, mas ela diz que é. Assim como o Paulo Guedes também não enviou o imposto de renda dele para comprovar que é declarada, mas ele diz que é. Pelo menos eles dizem que é, o que não quer dizer nada. Mas os donos da Jovem Pan, agora você vai explodir sua cabeça. Eles não disseram que é declarada. Quer dizer, a chance é muito grande de não ser, porque eles nem sequer negaram. Esse é o caso. E eles informaram por meio de nota que eles querem fugir das flutuações do real. Fugir das flutuações do real, enquanto a Jovem Pan tá
apoiando o genocídio do povo brasileiro e o pior governo na área econômica da história do Brasil, que é o governo Bolsonaro, que conseguiu fazer o Brasil voltar à fome. O Brasil teve, ontem saiu a notícia, o menor consumo de carne em 26 anos. Aí você vai se perguntar, por que, Thiago, que o Brasil teve o menor consumo de carne nos últimos 26 anos? Porque toda a carne produzida no Brasil hoje é feita para exportação. A carne produzida no Brasil não é para mim e não é para você, não é para nós brasileiros. É para exportar, é para os outros. No Brasil, no mercado interno, fica a pior carne, a da pior qualidade, e a gente paga o preço em dólar. Convertem para o real, por isso que o preço da carne praticamente dobrou. O dólar estava a 4, quando o dólar vai a quase 6, é um aumento de 40% mais ou menos, o preço da carne aumenta mais ou menos 40%. Se você comparar com o final do governo Dilma, quando o dólar estava R$3 e hoje está quase 6, é quase o dobro o preço da carne. É mais ou menos isso, e ainda tem o lucro que eles enfiam para explorar o povo brasileiro. E aí, os americanos, os europeus, os chineses, eles compram os nossos alimentos, a nossa carne e tudo, eles pagam em dólar e eles levam o melhor. Uma vez eu estava na Polônia, no mercado, eu comprei um limão brasileiro. Eu vou te falar, esse lixo que chamam de limão, pelo menos nos supermercados de São Paulo e de Maceió, que são as cidades que eu morei ultimamente, não compara com o limão brasileiro que eu vi na Polônia. E ó, você vai converter a moeda, o preço, quase o mesmo preço. Lá na Polônia, o limão saiu do Brasil, atravessou o oceano, chegou na Polônia, tem o lucro do atravessador, tem a conversão para a moeda de lá, tem o lucro do mercado, chega na minha mão, quase o mesmo preço que no Brasil. E ó, é um limãozão, daqueles que você fala, nossa, não esse limão no Brasil que você nunca sabe se o limão é bom ou se é seco. Só para você ter ideia, eles mandam o melhor da safra para os outros, a gente fica com a porcaria, com o lixo da safra, com a sobra, e a gente ainda paga muito mais caro que eles, porque se chegou lá quase no preço daqui, é porque se comprasse lá em atacado, talvez sairia mais barato do que no mercado do Brasil. Só para você ter ideia do tamanho da injustiça. Os donos da Isto É também têm conta, duas contas, no mesmo paraíso fiscal do Paulo Guedes. Só que não foi informado o motivo dessas contas e muito menos o valor dessas contas. Como eu disse, os vazamentos vazam papéis, ou seja, vazam documentos, e às vezes não vaza o documento de quando a conta foi fechada, de quantos aportes foram feitos. Temos sorte que no caso do Paulo Guedes sabemos que ele fez aportes de 9,5 milhões lá. Mas é o que a gente sabe. Talvez a conta do Guedes seja 100 milhões. A gente não sabe. A gente também não sabe que operações fez a conta do Guedes, que operações de investimento e tudo mais. Só para você ter ideia. É por isso que a Globo não noticia. Só que tem um problema. O problema é o seguinte. Os políticos do Centrão querem colocar o Guedes abaixo. Eu falei isso aqui no último vídeo que eu falei sobre o assunto. Para a convocação do Guedes no plenário, vai ficar lá 12 horas explicando os crimes dele na frente do Brasil inteiro, em rede nacional, no plenário da Câmara. Essa convocação foi aprovada com 310 votos a favor. Veja bem, a maioria dos partidos que estão com o Bolsonaro votaram a favor, porque eles querem colocar o Guedes abaixo. Está acontecendo uma reestruturação muito grande nos partidos do Brasil. O DEM e o PSL se fundiram e estão formando aí o maior partido, que já virá com mais de 100 deputados. Porém, como eles se fundiram, os deputados desses partidos têm 30 dias para sair do partido. Então, eles cogitam perder aí mais ou menos 30 deputados, vão ficar com uns 80 e poucos deputados desse novo partido, que é o DEM com o PSL, um partido semifascista. É tão semifascista que o número do partido é 44. Sabe por quê? Porque o número dos nazistas era 88. 88 é o número oficial do nazismo. E o novo partido meio nazista, que se formou agora, o DEM com o PSL, é o 44. É meio, exatamente metade de 88. Até no número, os caras mostram que eles são. Aí sairão mais ou menos uns 30 deputados desse partido, a maioria deles bolsonaristas. Se o Bolsonaro se filia a um partido agora, e ele está em negociações avançadas com o PP, Partido Progressista, o Partido Progressista vai chegar a uns 65, 70, quase 80 deputados também. E vai ser o segundo maior partido da Câmara dos Deputados. Aí teremos um conglomerado com o Partido Progressista, o PTB, que vai ganhar alguns desses deputados, alguns outros partidos de direita, como republicanos, e um outro que é um conglomerado bolsonarista que vai ter mais de 150 deputados, e um outro mega partido que é esse DEM com o PSL, que se chama União Brasil, o UB, que também vai ter 80 e tantos deputados. Então são duas megas forças partidárias que vão ter muito dinheiro, muita grana para a campanha do ano que vem. Esse partido contra o Bolsonaro, esse aqui todos junto com o Bolsonaro. E tem uma coisa que esses dois partidos querem, que é o quê? A cabeça do Paulo Guedes. Porque esses aqui, eles são contra o Bolsonaro, eleitoralmente. Mas eles estão com o Bolsonaro
em todo o resto. E eles querem mais dinheiro para roubar. E para eles terem mais dinheiro para roubar, eles precisam derrubar o Guedes, porque o Guedes rouba o dinheiro para ele, não rouba o dinheiro para o Centrão. Então o Centrão não quer o Guedes. Então tá uma guerra danada e no meio dessa guerra tá a grande mídia que tá no meio do escândalo do Guedes. Então eles têm que noticiar que o Centrão tá querendo derrubar o Guedes sem noticiar o motivo. Ou falar, ó, o Guedes é inocente, porque se o Guedes é culpado, os barões da grande mídia, por óbvio, também são. Ainda mais porque a gente sabe que os grandes fiadores do Paulo Guedes até hoje são os barões da grande mídia. Ó, a coisa vai ficar ruim para todo mundo e é bom que exponham todos esses crimes. E eu vou te falar uma coisa, que eu fiz vídeo aqui no ano passado. Quando saiu o Panama Papers, que também, aí, outro paraíso fiscal que é o Panamá, vários colunistas da Veja, do Globo, da Folha e de outros veículos de mídia caíram, porque também tem contas offshore. Sabia disso? Também tiveram papéis do HSBC, que também um banco HSBC, que é num paraíso fiscal, que também tinha um monte de jornalistas da grande mídia com conta lá. Se quiser, comenta aí que eu faço um vídeo só sobre quem são os jornalistas que têm conta em paraíso fiscal. Vou mostrar agora o carro de som. Meu Brasil, enquanto o povo sofre com a inflação, o desemprego, a fome, a família de Bolsonaro está cada vez mais rica, está comprando mansões. Essas e outras notícias você vê aqui no YouTube, Plantão Brasil. O arroz tá caro, o feijão tá caro, o preço da gasolina é culpa do Bolsonaro. E a sua família é só comprando mansão. E o povo brasileiro sofrendo com a inflação. Ele é mentiroso, só enganou o povo, mas o povo não é bobo, não vai cair de novo. Bolsonaro não, Bolsonaro não. Ele é o culpado dessa inflação. Bolsonaro é criminoso, isso todo mundo viu. E o seu governo tá acabando com o Brasil. O arroz tá caro, o feijão tá caro, o Brasil inteiro pede fora Bolsonaro. E o Plantão Brasil vem aqui denunciar. Esse desgoverno tem que acabar. Tá aqui um trecho da música feita pelo Juliano Madeirado, ó, parabéns. Vou disponibilizar todas essas músicas no Spotify para quem quiser baixar e vamos continuar indo para cima deles. Quem quiser apoiar, embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro e no primeiro comentário deixa o Pix, PicPay, também as minhas outras redes sociais. Falou!